Nesse vídeo eu vou te mostrar como garantir uma rentabilidade acima da inflação de forma segura. Na verdade, de duas formas. A segunda delas é mais simples e mais barata e poucas pessoas conhecem. Assiste até o fim porque eu tenho certeza que tu vai me agradecer de ter conhecido esse tipo de investimento. É depois da vinheta. Bem-vindos ao Simplifica, o canal de quem deseja uma vida financeira melhor. Se ainda não é inscrito, aproveita para fazer isso agora. Esse é o combustível para eu continuar estudando, pesquisando e trazendo aqui muitas coisas legais para o canal que vão te ajudar muito a, junto comigo, conquistar a tão sonhada liberdade financeira. Existem várias formas de investir em renda fixa, mas hoje aqui nós vamos focar naquela que é garantido superar a inflação de uma forma segura. Uma delas é através do programa do governo do Tesouro Direto, comprando títulos pós-fixado IPCA. O IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é o que mede a inflação no país. O nome técnico desse título é NTN-B, mas para ficar mais fácil, mais intuitivo, o programa do governo do Tesouro Direto mudou o título, assim como fez também como LFT, que é o Tesouro Selic. Dessa forma as pessoas entendem melhor, fica muito mais intuitivo para entender. O Tesouro IPCA é um título de dívida pública que o objetivo dele é captar dinheiro dos investidores para o governo poder investir em áreas como saúde, segurança e infraestrutura. Ao aplicar nesse tipo de ativo, você está emprestando dinheiro para o poder público. Em troca, ele vai pagar uma taxa de juros, que nesse tipo de título vai ser uma taxa híbrida. O que é isso? Uma combinação de uma taxa que é a da inflação, que é o IPCA, mais uma outra parte que é pré-fixada. Então, por exemplo, você tem o IPCA mais 5%. Isso vai te garantir lá no vencimento que você vai ter de retorno o percentual da inflação e mais 5%. Quando a gente compra um título, ele tem uma data de vencimento. A rentabilidade do título do IPCA+, ela já é conhecida no ato da compra. Só que você só vai ter essa rentabilidade se segurar o título até o vencimento. Até lá, o valor do título ele pode oscilar, porque ele sofre o que a gente chama de marcação ao mercado, que são ajustes no preço por uma série de fatores, como taxa de juros, expectativa macroeconômica, fatores políticos, enfim, entre outros. Ele pode, no meio do caminho, ter seu preço bastante valorizado, como também pode desvalorizar. Então é importante que você resgate somente no vencimento. E aí é certeza que você vai ter um rendimento de, no mínimo, a inflação mais um percentual. Atualmente, o Tesouro Direto tem título IPCA+, com vencimento para 2026, 2030, 35 e tem duas modalidades. O IPCA+, que paga juros a cada semestre, e aquele que só paga para nós os juros, o retorno, somente no vencimento. Em relação à tributação e às taxas, tem umas particularidades. E no método simplificado, que é a segunda opção que eu vou te falar, as taxas são menores e também tem outras vantagens. Quando investe em qualquer título do Tesouro Direto, se quiser vender antes de 30 dias, a gente paga o IOF, que é o Imposto sobre as Operações Financeiras. Se quiser vender e resgatar, por exemplo, 3 dias depois da aquisição, 96% do lucro, parece um absurdo e é de fato, fica com o IOF. É uma forma de evitar especulação nesse tipo de título. E o percentual do IOF ele vai diminuindo. Após 30 dias já não paga mais nada de IOF. Mas do imposto de renda não tem jeito, esse a gente não consegue se livrar. O imposto de renda dos títulos do Tesouro eles são cobrados através de uma tabela regressiva. Se a gente resgatar o título antes de 180 dias, é cobrado um imposto 22,5% sobre o lucro. 181 dias até 360 dias, um ano, cobra 20%. Se você segurar por 2 anos, 17,5% sobre o lucro e acima de 2 anos, aí 15% de imposto de renda sobre o lucro. Além do imposto de renda, a B3, que é quem faz a intermediação de compra e venda, cobra uma taxa de custódia de 0,20% ao ano. O investimento mínimo no Tesouro IPCA+, hoje é na faixa de R$40. Então, assim, não tem desculpa para ficar dinheiro na poupança. Você consegue superar a inflação, é muito acessível, é muito fácil, não faz se não quiser. Acaba com essa ideia equivocada daqueles que pensam que investir é o bicho-papão, que precisa ser rico, enfim, é muito fácil
e acessível também. Mas presta atenção, porque agora é que vem o toque simplifica para você. Antes de eu falar, já aproveita para curtir, porque eu tenho certeza que depois do que eu vou te contar, você vai ficar tão empolgado aí, vai querer sair contando para os outros, vai fechar o vídeo e nem me deixa o like. Então, por favor, aproveita agora. Curtiu? Legal. Segunda forma de garantir um rendimento de renda fixa acima da inflação, como se fosse um tesouro IPCA+, adivinha? É com ETF. Ué? Como assim com ETF? ETF não é negociado em bolsa, tipo ações? Isso mesmo, mas tem sim ETF de renda fixa. E já vamos comparar as duas formas, o tesouro pré-fixado através do tesouro direto e o ETF, para que você possa ver qual é o mais interessante. O nome do ETF é IMAB11. O IMAB11 é um fundo de gestão passiva, ou seja, o gestor, que nesse caso é o Itaú, ele replica uma carteira teórica, que é uma lista de ativos, que é o IMAB. O IMA é o Índice de Mercado da Ambima, que é uma instituição que é referência para os investimentos de renda fixa no Brasil. É uma das formas de os investidores de renda fixa acompanhar o desempenho desse tipo de aplicação e também comparar com outros tipos de investimento. A Ambima é um braço da CVM que trata aí do mercado financeiro de todas as instituições financeiras. O IMAB é uma subdivisão do IMA, que reflete os títulos públicos indexados ao IPCA. O ETF IMAB11, ele proporciona ao investidor acessar vários títulos do Tesouro IPCA+, com uma única operação. Como vocês estão vendo aí na tela, uma cota do ETF ela é subdividida em cerca de 10 títulos, com percentual e prazo diferente. O objetivo do ETF é refletir a rentabilidade média de vários títulos IPCA, ou seja, o próprio IMAB. Para facilitar, eu fiz uma comparação entre investir direto num título pós-fixado IPCA+, pelo Tesouro Direto, ou comprar uma cota do ETF IMAB11. E o primeiro critério aí para a gente comparar é a praticidade. Pelo Tesouro Direto, você vai ter que avaliar o prazo de vencimento e a rentabilidade e ver aquele que mais está adequado ao período, ao prazo que você deseja investir. Comprando uma cota do IMAB11, automaticamente você já está comprando 10 títulos do IPCA+, com prazo diferente. Então não precisa se preocupar em selecionar qual NTNB que a gente está comprando, ficar rebalanceando a carteira e nem mesmo recomprar título, porque com um título ele vai ter um prazo de vencimento. Se você quiser continuar, você tem que comprar um próximo. Então, no quesito praticidade, 1-0 para o IMAB11. Em relação à taxa de administração, o título do Tesouro Direto, IPCA+, ele cobra 0,20% ao ano. Já no IMAB11, os gestores, no caso Itaú, cobram uma taxa de 0,25% ao ano de taxa de administração. Então, por esse 0,05 a mais de taxa de administração, ponto para o Tesouro Direto 1-1. No quesito IOF, o Tesouro Direto, de 0 a 30 dias, paga imposto, embora seja regressivo. Através de um ETF, não existe IOF. Você pode comprar hoje, decidir vender amanhã, não tem a cobrança de IOF. Então, ponto para o IMAB11, 2-1 para o IMAB11. O valor mínimo para o investimento. A cota do IMAB11, na data que eu estou gravando esse vídeo, é de aproximadamente R$70 a R$80. Já uma cota do Tesouro IPCA+, é na faixa de R$40. Então, ele é um pouco mais acessível. Lembrando que o retorno é sobre o valor aplicado. Então, nesse caso, a vantagem é que com menos valor você já consegue acessar aquele título. Não significa que um seja mais barato que o outro. É sim a acessibilidade. Então, placar empatado, 2-2. Previsibilidade de receita no vencimento. Esse é um ponto bastante importante de entender. O IMAB11 não tem percentual garantido. A única certeza é que o seu rendimento vai ser maior que a inflação. Isso é uma certeza, porque é uma premissa desse tipo de título. Ele sempre vai trazer de retorno um valor da inflação mais uma taxa fixada. Mas como é uma média de vários títulos, você não sabe quando você compra a cota, quanto que isso vai ser lá na frente. Diferente do Tesouro IPCA+, que na aquisição você já sabe que ele vai dar um valor X sobre a inflação. Lembrando que essa rentabilidade é garantida lá no vencimento do título, beleza? Então, ponto para o Tesouro Direto, 3-2. Imposto de renda. Aqui tem uma diferença relevante. No Tesouro Direto, para você pagar o valor mínimo de imposto de renda,
você tem que ficar pelo menos 2 anos com o título. Se você resolver vender antes, esse imposto é maior conforme a tabela que eu mostrei anteriormente. Já pelo IMA B11, na verdade para todos os ETFs, o imposto de renda é de 15% sobre o lucro. Então você já tem aí um ganho considerável, porque você pode comprar e vender a qualquer momento que você já vai ter o valor mínimo de imposto, que é 15%. Então, placar empatado 3-3. Empatado em quantidade, porque, sinceramente, no meu ponto de vista, os critérios que eu vejo mais relevante, que são praticidade, a questão do imposto de renda, diversificação, eu acho que o ETF sai na frente. Mas essa é só a minha opinião. O que mais importa mesmo é que, seja através do Tesouro Direto ou seja através de um ETF, você sabe que é possível fazer o seu dinheiro render mais do que a inflação, de forma segura, garantida, com pouca grana, bem acessível, de forma fácil, começando com pouco dinheiro e com muita segurança. Compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp, do serviço, dos seus amigos, da família. Se você gostou e não está inscrito, dá essa moral antes de sair, ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. Um grande abraço, eu sou o Wendel Nunes, esse é o Simplifica, valeu!